sustentabilidade, ele significa o consumo que traz danos à saúde, danos ao meio ambiente, e quando a gente fala, não é um impacto no meio ambiente, porque todo ato de consumir, de produzir, causa algum impacto no meio ambiente, mas um impacto ou irreversível, ou um impacto inaceitável segundo as nossas convenções, eu vou dar exemplos. E também o consumo predatório está ligado a um consumo em que a gente, de alguma forma, contraria ou prejudica interesses de determinadas populações no mundo. O que é, por exemplo, um consumo predatório no campo da alimentação? Por exemplo, o tipo de consumo hoje que torna as crianças obesas. Então, nos Estados Unidos, vocês sabem hoje que há uma gradativa restrição a alimentos que contenham gordura, principalmente trans, justamente porque 4 entre 10 crianças norte-americanas já apresentam padrões de obesidade. E os outros países que começam a consumir a maneira americana também vão no mesmo rastro. O que é um consumo predatório do meio ambiente? Por exemplo, fazermos consumo de bens, serviços, que de alguma forma tenham um uso predatório de recursos estratégicos, como água, minério, energia não renovável. E o que é um consumo predatório que prejudica outras populações? Por exemplo, não sei se vocês assistiram, mas fez muito sucesso, acho que há uns 2 anos, um filme chamado Diamantes de Sangue, onde toda a cadeia produtiva do diamante, aqueles que brilham nas lojas e que nos deixam pálidos de desejo, na verdade eram diamantes produzidos com violência, sangue e morte. According to a devastating report by Global Witness, these stones are being used to purchase arms and finance civil war. We must act to prohibit the direct or indirect import of all rough diamonds from conflict zones. Coti! Coti! May I remind you that the US is responsible for 2/3 of all diamond purchases worldwide, and I don't anticipate that demand diminishing. But in a multi-billion-dollar-a-year industry, that means hundreds of millions of dollars are available for weapons in these conflict zones. RUF is fighting for the people! RUF is fighting for Sierra Leone! Any bastard picking with joke with me diamond, I go cut the throat. Stop! Give it to me. E o conceito de sustentabilidade é um conceito que vem da ciência e é extrapolado para a sociedade, né? Esse conceito ele foi criado dentro de uma disciplina científica chamada Ecologia de Populações, dentro da biologia. E para dizer simplesmente o seguinte, que você precisa de uma certa quantidade de recursos naturais, de uma certa base de elementos para alimentar uma determinada população. Que quando você tem recursos abundantes, aquela população tende a crescer em termos de número e em termos de qualidade do seu crescimento. Que quando diminui, esses recursos ficam escassos, aquela população tende a declinar e a degenerar. Então, é um conceito que foi criado dentro dessa disciplina e foi extrapolado para a sociedade para mostrar a equação que nós precisamos fazer entre a quantidade de recursos naturais disponíveis no planeta para sustentar o tamanho da nossa população com qualidade de vida. O que a gente chama de qualidade de vida? Principalmente pessoas saudáveis. Agora se fala do índice de bem-estar social ou do índice de felicidade bruta no Brasil, se fala, pensando num país como o Butão, um pequeno país que resolveu adotar uma série de medidas, não para fazer a população mais desenvolvida, mas uma população mais feliz. E cada política pública que é implementada no país, o governo passa um questionário, faz uma pesquisa para perguntar se aquela medida, se aquela política pública foi para melhor ou para pior para a qualidade de vida daquela população, né?
Então, vários países têm desenvolvido seus índices de bem-estar, justamente por ter observado que, embora a economia se desenvolva, embora o poder aquisitivo das pessoas aumente, as pessoas não estão mais felizes. Ao contrário, aumentam as doenças ocupacionais, aumenta o estresse, as doenças do pânico, as dores inespecíficas, né? O que significa que há um desconforto, um mal-estar na civilização e que, portanto, me permitiria dizer para você que o nosso atual modelo de sociedade, ele não é saudável. O que caracteriza uma sociedade como desenvolvida? A sua produção de riquezas? O índice de renda per capita? Ou a qualidade de vida, saúde e educação de uma população? Mas será que a melhoria da qualidade de vida está necessariamente associada ao aumento de renda? A pergunta que nós fazemos hoje é se é possível nós dizermos não ao consumo predatório. Vários governos, inclusive os nossos, o nosso país, começam a criar uma espécie de tutela sobre o nosso consumo, né? Então, vocês sabem muito bem que o Ministério do Meio Ambiente hoje está pilotando uma campanha para a redução do uso das sacolas plásticas. Justamente aquelas sacolinhas tão confortáveis, tão abundantes, no supermercado, na padaria, né, em todos os lugares onde a gente vai, na farmácia. No entanto, essa aparente abundância e esse aparente conforto, ele esconde uma conta ambiental e uma conta social dramática, uma verdadeira tragédia ambiental. Então, várias cidades do Brasil estão regulando a utilização da sacola plástica, inclusive alguns estão tentando banir o seu consumo. E isso não só acontece em países ricos, mas também em países pobres, porque Tanzânia, Quênia, Bangladesh baniram a utilização da sacola plástica. Então, eu estou falando, por exemplo, da restrição ao fumo, ao álcool. Agora nós estamos aqui com a lei antifumo. Cada vez mais os governos tentam interferir na esfera daquilo que seria o nosso consumo individual e o nosso poder de decisão e escolha. Mas seria realmente uma tutela ou seriam consensos que a sociedade vai criando em torno do fato de certos tipos de consumo serem predatórios e então virarem políticas públicas?